Nada como acordar com o som do canto dos pássaros, como você pode ouvir agora. Foi assim que eu acordei hoje, essa manhã, véspera de Natal, aqui no interior de São Paulo, na casa dos meus sogros. Talvez você que está viajando aí também com a sua família pôde reparar no canto dos pássaros, agora de manhã. E esse som, né, que você pode ouvir agora, junto com o mugido dos bois lá no fundo, não se assuste, me fez pensar justamente no tema do nosso capítulo de hoje, que vamos estudar dando continuidade à série de Neemias. Neemias, capítulo 12. Isso porque, dando um salto aqui, a gente já vai ler, mas só para dar um breve spoiler, no versículo 43 fala que os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Então, se você estivesse aqui em Jerusalém, quando se passava o capítulo 12, talvez você não iria acordar com o canto dos pássaros, mas você ia acordar com os sons de alegria. No contexto fala de mulheres, crianças, dos homens, dos israelitas como um todo. Eles estavam alegres aqui. A gente já vai descobrir por quê. E na realidade, os sons aqui não eram sons da natureza, não eram sons de gritaria, não eram sons de nenhuma outra coisa, senão os sons das canções que eles entoavam. Olha isso, das canções, da adoração deles sobre a forma de louvor. Então, você e eu temos muito mais em comum com os pássaros, com os bois ainda aqui, do que você imagina, talvez. Isso porque a razão que eu acredito para os pássaros cantarem, os bois mugirem e a gente poder cantar e louvar é porque todos nós somos seres adoradores por natureza. Você e eu fomos criados para adorar. A grande questão é quem a gente vai adorar. Se a gente não adora a Deus, a gente está adorando qualquer outra coisa e com isso pecado. Agora, quando nós adoramos a Deus, sobre a forma especialmente de cantar a Ele, isso tem um poder enorme nas nossas vidas e na vida de outras pessoas também. Ainda mais do que nós como discípulos usualmente pensamos. Eu acredito que muitas vezes nós ainda subestimamos o poder da adoração. Antes de Neemias 12, se você ler, por exemplo, Atos 2, 46 e 47, fala que todos os dias os cristãos continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha isso, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, essa escritura aqui relaciona o louvor, que é uma forma de adoração, com pessoas sendo salvas diariamente. Se você vê Atos 16, 25, fala que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E na sequência, essa é a ignição para o carcereiro que estava prestes a se matar fazer a pergunta mais importante de todas que alguém pode fazer. É o que eu preciso para ser salvo? Então muitos acreditam que ele faz essa pergunta a partir dos hinos que Paulo e Silas estavam cantando. Porque muitos hinos falam sobre a salvação. E isso é a porta de entrada para ele poder ouvir a pregação do evangelho e nessa mesma noite ele e toda a família ser salvos também. Então, o que tem em comum essas escrituras é que a adoração sobre a forma de canção, de louvor, ela resulta num poder enorme, que muitas vezes contribui para a salvação de pessoas.
na Bíblia. Então, a adoração é muito poderosa. É só você pensar, na última vez que você andou de metrô, quantas pessoas estavam ouvindo música no fone de ouvido? A grande maioria. É só você pensar, ainda quando você vai na academia, quantas pessoas estão com fone de ouvido? Ainda no supermercado. Então, em qualquer lugar que você vá, as pessoas, elas estão adorando. A grande questão é que na maioria das vezes, essas mesmas pessoas não estão adorando a Deus. Então, Satanás já entendeu isso. O poder enorme que tem na adoração. Então, esse capítulo serve para abrir os nossos olhos e ver o impacto que causou nesse contexto não só da reconstrução dos muros, como fala o livro de Neemias, mas da reconstrução da adoração do povo a Deus. E a canção Louvor teve um papel fundamental nisso. É o que a gente vai ver agora. Tem um ditado lá na igreja de Londres, quando o Fu, que lidera o coral, foi lá, ele trouxe aqui pra gente, que é: a adoração leva ao trabalho. E esse é o tema da nossa pregação de hoje. A adoração leva ao trabalho. E é o que nós vamos ver justamente acontecer aqui no capítulo 12. Então vamos lá, sem mais delongas. A adoração leva ao trabalho. A gente já teve aqui uma breve amostra do poder da adoração. Atos 2, Atos 16. Eu já dei um spoiler aqui nesse capítulo que a gente vai estudar agora. Então, a grande pergunta que fica é: o que leva à adoração, então? Se a adoração leva ao trabalho, o que leva a gente a adorar a Deus? Nós vamos ver 3 coisas nesse capítulo que levaram o povo a adorar. E adorando, isso levou ao trabalho. O trabalho de reconstruir as convicções do judaísmo naquele tempo. A gente vê uma sequência, né? Até a metade do livro de Neemias, você vê a reconstrução do muro. Nos capítulos seguintes, a gente vê o repovoamento de Jerusalém. Nos capítulos seguintes, nós vemos a reconstrução da alegria do povo, através da palavra de Deus. E agora, nesse capítulo, nós vamos ver a reconstrução da adoração. Neemias 12, a gente vai pular o começo, é simplesmente uma série de nomes. Recomendo que você leia com atenção, lembrando que tudo que está na Bíblia por alguma razão. Neemias 12, 27, fala o seguinte pra gente. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém. Então aqui está citando o repovoamento, mais uma vez, de Jerusalém, que foi mais detalhado nos capítulos anteriores. Os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba, de Asmavat, pois esses cantores haviam reconstruído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Então o que acontece? Uma vez repovoada Jerusalém, e uma vez que eles estudaram a Bíblia por vários dias consecutivos para restaurar o padrão das escrituras no povo, agora era hora de restaurar o padrão da adoração. E é por isso que eles trazem, aqui menciona os levitas, que eram os responsáveis pela adoração no judaísmo daquele tempo, e eles vieram com instrumentos musicais. A Bíblia, no Antigo Testamento, menciona um pouco mais de 20 tipos diferentes de instrumentos musicais. E aqui diz que eles faziam ações de graças, mas também cantavam alegremente. Eles cantavam alegremente. E a continuação disso é o versículo que eu mencionei no início, o versículo 43, que fala que os sons de alegria eram ouvidos de longe.
lá vindo de Jerusalém. Olha que incrível. Então, aqui nós vemos o início dessa festividade. Eles estavam alegres e por isso eles cantavam a Deus. Eles cantavam. Então, uma coisa importante para a gente entender como igreja: cantar nada mais é que uma forma de adorar a Deus. Isso é cantar. Nós não cantamos para pessoas, nós cantamos para adorar o nosso Deus. Isso vale desde o seu próprio tempo com Deus. É um bom hábito para se ter, cantar junto com as suas orações, como Paulo e Silas faziam. Mas isso também vale quando nós nos reunimos como igreja. Na verdade, é uma das razões principais pelas quais a gente cultua a Deus juntos. É para poder cantar. Cantar com instrumento, sem instrumento, não importa. O importante é adorar a Deus. Só que é curioso, porque muitas vezes quando a gente olha para a igreja, a gente vê algumas pessoas que não estão cantando alegremente. E a gente vê ainda outras pessoas que sequer estão cantando. Obviamente que a gente vê isso aos montes no mundo religioso. Na verdade, poucas pessoas cantam nas igrejas hoje em dia, e menos ainda dessas pessoas cantam alegremente. Só que isso é uma insanidade. É uma insanidade. Por exemplo, Provérbios 25:20 fala: como tirar a roupa num dia frio, ou derramar vinagre numa ferida, assim é cantar com o coração entristecido. Então, não faz o menor sentido você cantar se não for para cantar alegremente. A Bíblia compara isso com tirar a roupa num dia frio. Sei que agora é verão, mas você vai lembrar lá atrás. No inverno, quão difícil é sair do cobertor assim que você acorda. Você já deve talvez ter derramado vinagre em uma ferida, se não álcool gel. Acho que a maioria aqui já teve essa ideia brilhante de pôr álcool gel numa ferida. Não é recomendável, não façam isso. Tem outros produtos muito mais assertivos para esterilizar o seu machucado. Mas dói muito. Não faz sentido, é insano. Então a Bíblia diz, é uma insanidade você cantar entristecido. A pergunta é, por que muitas vezes nós já cantamos entristecidos? Ou por que muitas vezes nós já deixamos de cantar? E talvez a primeira resposta para isso já esteja aqui nesses primeiros versículos que a gente leu, em Neemias 12. O povo estava cantando alegremente. Talvez não todos. Não fala que todos estavam cantando. Talvez só alguns cantavam alegremente. Talvez outros cantavam, mas não alegremente. Talvez outros sequer cantavam. E justamente por isso, podemos imaginar, no versículo 30, fala que os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente. E depois purificaram o povo, as portas e os muros. E aí vem nosso primeiro ponto. A purificação leva à adoração. A adoração leva ao trabalho. Então nós estamos aqui para buscar entender o que leva à adoração, então. Então, se está sendo difícil adorar, cantar, talvez é porque você precisa primeiro purificar o seu coração. Aqui no caso, é um cumprimento da lei mosaica. Então, os sacerdotes aqui se purificaram cerimonialmente. Era um dos ritos descritos lá no Antigo Testamento. Depois eles purificaram o povo, os muros e as portas da cidade. Então, eles estão seguindo aqui uma tradição, um ritual, um protocolo. Agora, uma coisa que eu aprendi nesses anos como discípulo na igreja é que se alguém não está cantando no culto, ou se alguém não está cantando alegremente ainda no culto, tem algo errado. Mais especificamente, algo errado no coração dessa pessoa. No coração. Como a gente vê mesmo no início do livro de Neemias. O próprio rei, quando vê Neemias triste, ele fala: Neemias, tem algo errado com você. E só pode ser algo vindo do coração. Então, se você está aqui me ouvindo hoje, em véspera de Natal, no dia de Natal, é porque você, sem dúvida alguma, é um líder ou um futuro líder para Deus. E você quer cuidar não só do seu próprio coração, mas do coração das pessoas que
estão à sua volta. De uma forma, e muitas vezes as pessoas não falam como elas estão se sentindo profundamente. Só que você pode sentir isso de uma forma espiritual. É só olhar nos cultos. Por isso que nos cultos nós precisamos estar atentos. Obviamente que a razão número 1 de estarmos lá é para adorar a Deus, mas a razão número 2 é para cuidar dos nossos irmãos. E a forma de fazer isso é se atenta nas canções. Vai te dizer muito como está o coração de cada pessoa lá. Então, o mais importante é que muitas pessoas dão as seguintes desculpas. E são desculpas. Eu não sei cantar, eu não sei as letras das canções, ou eu não sei o que vão pensar de mim. Então, todas essas desculpas que você vai ouvir quando você perguntar, irmão, o que está acontecendo? Por que você não está cantando com alegria hoje aqui no culto? Todas essas respostas, na verdade, só mostram que tem algo errado no coração da pessoa. Talvez é puramente egoísmo. Talvez alguma outra coisa passou na semana dela. E aí você vai poder cavar mais. Porque no final do dia, irmãos, não importa a qualidade da sua voz. Não importa se você erra a letra, assim como eu, durante as canções, às vezes. Não importa o que as outras pessoas vão pensar de você. Só importa o que Deus vai pensar de você. Não importa a qualidade da sua voz para nada. Só importa a qualidade do seu coração quando você canta. Porque você entende que cantar é uma forma de adorar a Deus. Então cuida não só do seu coração como líder, mas cuida do coração das pessoas ao seu redor. Cantar alegra a alma. E o que pode ajudar a gente a cantar, muitas vezes, é fazer uma faxina espiritual. No coração mesmo. Então, essa semana que passou, eu e a Bia decidimos fazer uma faxina lá em casa. E se você também fez uma faxina de fim de ano, eu acredito que no meio da faxina, por mais que seja cansativo, cara, às vezes a faxina cansa mais que na academia, é impressionante. Mas você deve ter se pegado cantando em algum momento. Mesmo cansado, mesmo querendo fazer outra coisa, né, em pleno fim de ano, fazer faxina, você sabe que precisa, mas naturalmente não é o que você quer fazer, mas do nada você tá lá cantando, não é? Então, talvez isso é uma evidência que fazer uma faxina é um grande estímulo para poder cantar. Ainda mais quando essa faxina é uma faxina do seu próprio coração. Então, se purificar a casa já leva à adoração, imagina purificar o coração. Nosso primeiro ponto de hoje. Primeiro ponto, a purificação leva à adoração. Segundo ponto, vamos seguir lendo aqui, versículo 31. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Então aqui Neemias ordena aos líderes para subir no alto do muro. Para quê? Olha para quê. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou por cima do muro, para a direita até a porta do esterco. Então, Neemias chamou os líderes para subir no muro, nos muros que eles tinham reconstruído mesmo. E aí ele divide o grupo em 2 coros. E um desses coros ia cantar em cima do muro. E ainda para ajudar, eles passaram por uma porta que chamava Porta do Esterco. Se você seguir lendo ainda, tem algumas direções interessantes que Neemias dá. Lá no versículo 37, a porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. Então não só eles subiram nos muros, eles aqui estavam indo em direção à casa de Davi, e eles começaram a subir vários degraus, cantando. Lembra que eles estavam com instrumentos também. Então, imagina isso, você cantar em cima de um muro, subindo vários degraus, sendo que há pouco tempo atrás você estava reconstruindo os muros, você estava exausto já do trabalho que foi feito. Agora você está cantando, que era para ser algo mais reconfortante, mas isso ainda está sendo cansativo ao mesmo tempo. Então Neemias estava puxando o grupo aqui
mesmo através das canções. Olha que interessante, não é? Se a gente segue lendo ainda, no versículo 38 fala: o segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro. Então, aqui o segundo coro também estava sobre o muro, levando comigo metade do povo. E aí ele fala uma série de localizações que ele passou junto com o coro. Pulando no versículo 40, os dois coros encarregados das ações de graça assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz acompanhando da metade dos oficiais, dos sacerdotes de Elequim, Maceias, Miamim, Micaías, Eloenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas, além de Maceias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías. Então vamos parar aqui. Então, Neemias liderava aqui o povo. Ele liderou as reconstruções do muro, ele tinha um papel fundamental aqui ainda na liderança do povo em si. Então ele deu várias instruções a respeito do coral. Como eles deveriam cantar, onde eles deveriam cantar, com quais instrumentos. A gente pulou essa parte, mas se você ver no versículo 36, ele fala, lá no finalzinho, de uma série de cantores aí que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Então, ele deu muitas direções sobre como deveria ser o coral. Ainda que ele não fosse o líder do coral. Mas ele estava liderando aqui o culto, nesse sentido. Só que aqui fala especificamente do líder do coral, que chamava Jesraías. E fala que o povo cantou sobre a direção. Os coros cantaram sobre a direção de Jesraías. Em outras traduções é bem interessante. Fala que eles cantaram alto sobre a direção de Jesraías. Então, a segunda coisa que leva à adoração é a direção. Segundo ponto de hoje, a direção leva à adoração. A direção. Para que serve a liderança? Liderança serve para trazer duas coisas essenciais. Uma é a união, a segunda é direção. Então, nós não podemos deixar algo tão importante como a adoração, no sentido de louvar a Deus, sem direção. Porque senão ninguém canta. Ou então cada um canta do seu jeito, como quer. E o ponto não é cantar do seu jeito, não é cantar o que você quer e nem deixar de cantar, mas é cantar como Deus espera que a gente cante. E assim como tudo na vida nós precisamos de líderes, nós precisamos de líderes de coral também. Eu quero muito levantar, em especial o meu querido irmão Fu aqui. O Fu tem feito um trabalho incrível nesses anos que ele lidera o coral da igreja. E é alguém apaixonado pelas canções. Não é um sacrifício para ele. Claro que é um sacrifício. Mesmo com filho, envolve ele acordar cedo, ser um dos primeiros a chegar, preparar as letras das canções, a ordem das canções que a gente vai cantar, ensaiar com o coral. Obviamente que não é só ele que sacrifica, todo o coral também. E eu sou muito grato pelo nosso coral, pelos músicos que tocam também nos cultos. Sem dúvida, sem essa direção deles, pensa como seria a nossa adoração hoje. Então nós precisamos ser gratos por eles. Então aqui, por isso que a Bíblia menciona um líder de coral, porque é uma função das mais importantes que a gente tem na igreja. E o incrível para mim do nosso coral é que a gente não só prioriza a performance. Na verdade, não é o que a gente prioriza. Não é para ser um espetáculo, um show, como acontece em muitas igrejas também. O que a gente prioriza é o primeiro ponto. Então, para você ser parte do coral, você primeiro precisa estar com o seu coração puro e reto diante de Deus. Então, se o seu coração não está puro e nem reto, é bom não servir nessa área. E é isso que a gente tem feito. É mais importante ser um bom discípulo, primeiro estar bem no seu relacionamento com Deus e depois servir Deus, seja como for. Mas principalmente quando você está na frente da igreja, servindo no coral. Ou pregando, seja como for. São funções que exigem a gente ter um coração puro. Então,
é isso, nós temos diferentes opiniões na igreja. Então, alguns vão gostar de uma música, outros não vão gostar dessa música. Então você fala, não gosto da música Jerusalém. Eu também não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto de algumas poucas canções que a gente tem na igreja. E tudo bem, você não precisa gostar de todas as canções. Mas o que você precisa é ter reverência a Deus enquanto você canta. Então, se foi proposta uma canção, vamos cantar ela de todo o nosso coração. Vamos seguir as direções. Eu sei que alguns líderes de coral se empolgam, não é mesmo, João? E às vezes se empolgam aí nas direções. Então, só esse lado agora vai pregar. Agora, aquele lado vai pregar. Agora, um lado vai pregar para o outro. Isso é bom, irmãos. É bom que tenhamos direções vindas dos nossos líderes de coral. E você não precisa gostar, sinceramente, da direção. Você não precisa gostar da canção. Mas você precisa gostar da adoração. E esse é o ponto aqui hoje. Sem dúvida, a direção é importante. E ela leva à adoração, que no final do dia é o que a gente quer. A gente quer cantar como os israelitas cantavam, e a gente vai ler isso agora novamente no versículo 43, podendo ser ouvidos de longe por outras pessoas. Então, teve um impacto ainda, quem sabe, evangelístico aqui. Para terminar o nosso capítulo, versículo 43, Neemias 12, fala o seguinte: E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que haviam em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. E de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Então aqui nós vemos que a purificação e a direção da liderança levou ao povo cantar alegremente. Eles estavam cantando com muita alegria e por isso que eles podiam ser ouvidos de longe. Então que incrível, né, irmãos? Quando a gente canta alegremente. Quando a gente canta realmente cantando pra Deus. E aí o que o povo fez quando eles estavam tão alegres, eles sacrificavam mais. Então é natural que quando a gente está mais alegre, a gente queira sacrificar mais. Por gratidão mesmo. E não por pesar. Então esse é um dos poderes da adoração. A adoração leva a gente evangelizar mais. A adoração leva a gente ofertar mais. Seja o que for, seja o nosso tempo, seja a nossa energia, seja o nosso dinheiro. Aqui no caso eles ofertavam o dinheiro mesmo, né, os recursos que eles tinham. E em partes esses recursos eram para suprir os dízimos, né, que é o que bancava os sacerdotes naqueles tempos. Mas também parte das ofertas aqui detalhadas era para sustentar o coral, os cantores, os músicos. Olha só que interessante. Então, você precisava ofertar para ter adoração. Então, sem a oferta, não tinha como manter os cantores, os levitas encarregados de tudo isso. Então, nosso terceiro e último ponto, a contribuição leva à adoração. Então, eles sabiam que para a adoração continuar, eles precisavam ofertar. Era assim com eles naquele tempo e assim com a gente hoje, irmãos. É assim com a gente hoje. Então, para a gente poder adorar a Deus lá em Belo Horizonte no que vem, nós vamos precisar ofertar. Para manter a adoração nos nossos cultos em São Paulo, nós precisamos ofertar.
Isso é essencial, é assim que a gente compra equipamentos, como a gente tem, equipamento de som, microfone, é assim que a gente faz a manutenção dos equipamentos. É assim que a gente tem feito, por exemplo, aulas de coro para os cantores do nosso coral, com as ofertas da igreja. Então, a parte das ofertas são destinadas para isso também. Só que é curioso, né, pensar que a contribuição leva à adoração, mas a adoração leva à contribuição também. Leva as pessoas a sacrificarem e darem mais para Deus em todos os sentidos. Se você vai em Salmo 96, por exemplo, versículo 7, fala: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Então é interessante esse salmo porque ele relaciona ofertar com adorar. Então fala que antes de adorar era para você ofertar, sacrificar e entrar nos átrios de Deus. Porque sem dúvida você pode ainda deixar de ofertar, ir no culto e cantar e adorar. Só que essa vai ser só uma adoração vazia. Porque sem sacrifício, é isso que acontece com a nossa adoração. Ela se torna simplesmente uma adoração vazia, sem impacto. Entende? Então por isso nós somos chamados aqui, nesse salmo, a dar a glória que o nome de Deus merece, irmãos. E quanto mais generosos nós somos, melhor se torna a nossa adoração. Mais recursos a gente tem. Entende? Mais treinados os nossos cantores vão ser. Porque nenhum deles é músico profissional. Eles estão empenhando aí o coração deles. Eles estão dando o melhor deles. Mas sem dúvida, quando a gente pode dispor de mais recursos, a gente pode preparar melhor cada discípulo que vai cantar e servir, seja em qual área for da igreja. Então, a contribuição leva à adoração. É isso que a gente vê no final do capítulo. E o povo aqui estava grato pelos líderes deles. Eu espero que nós estejamos gratos pelos líderes da igreja, que tem dado tudo de si ao longo desse ano, aos líderes do coral, aos cantores, todos que servem no cyber, na banda. Para mim é um privilégio poder ver esses discípulos que amam Deus de todo o coração e servem com o talento deles. Só para concluir, eu queria fazer uma breve correção de algo que eu falei na última pregação gravada do staff. Então, eu fiz uma confusão, inverti um fato aqui sobre Neemias, né? Eu comentei que a reconstrução dos muros veio antes da reconstrução do templo, mas é o contrário. A reconstrução do templo aconteceu 70 anos depois do exílio. Mais ou menos no ano 516, o templo foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel. Depois da reconstrução do templo, houve a reconstrução do culto judaico. E quem liderou isso foi Esdras. E mais ou menos nesse mesmo contexto veio a reconstrução dos muros por Neemias. Isso foi anos depois da reconstrução do templo. Isso já era mais ou menos por volta de 445 a.C., na época do rei Artaxerxes I. A reconstrução do templo foi durante o império do rei Dário. Tá bom? Então eu queria fazer essa breve correção. E mais do que nada, desejar um Feliz Natal a todos. Daqui a algumas horas já é Natal. Você está vendo esse vídeo antes do Natal, Feliz Natal. No Natal, Feliz Natal. Depois do Natal, Feliz Natal. Eu espero que seja um tempo muito bom para você e para sua família. E que possamos entender mesmo nesse período o poder da adoração. Só para concluir, em Mateus 26:30, nós entendemos ainda mais claramente o impacto que tem a adoração. E por que vale a pena purificar o nosso coração para adorar.
porque vale a pena seguir as direções que nos são propostas para adorar e também contribuir. Porque a adoração leva ao trabalho. E o trabalho que a adoração levou em Mateus 26:30 foi o trabalho Jesus na cruz. Porque logo antes de ir para o Getsemane orar, onde ele foi preso e levado para ser morto pelos seus pecados e os meus, e é importante lembrar isso nessa época do Natal, né? Que o Natal é isso, é celebrar o nascimento do nosso Redentor, Jesus Cristo. Mas logo antes desse processo final da vida de Jesus acontecer, fala em Mateus 26:30, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então olha que incrível, irmãos. O que deu forças para Jesus fazer o trabalho da cruz por você e por mim, possivelmente foi ter cantado um hino antes. Que hino foi esse? Eu não sei. Gostaria de saber, né? Imagina você poder cantar o mesmo hino que Jesus cantou, indo para a cruz. Então não sabemos qual foi o hino, mas sabemos que a adoração por si só tem esse poder. Seja qual hino for, qual canção for, pode ser Jerusalém, não sei. Mas quando você adora Deus de todo o coração, isso te dá um poder enorme para fazer o trabalho que Deus propõe para você. Foi assim com Jesus também. Então é isso, irmãos. Mais uma vez, Feliz Natal a todos. Amo todos vocês. E nós nos vemos segunda-feira que vem, aqui no YouTube também, para o último capítulo de Neemias. E assim concluir a nossa série.